É isso então, gente. Eu sou Fernando e sejam todos muito bem-vindos ao Conexões SerraCast, né? Um programa de maior valorização dos empreendedores, do pessoal da cultura, da arte, dos esportes da Serra e também do Espírito Santo. E quero lembrar você que está nos assistindo aí que a gente está ao vivo pelo nosso Instagram e pelo nosso canal no YouTube, né? Conexão Jacaraípe. Ó, e quero agradecer também ao Júnior, nosso parceiraço aqui do Ideal Criativo, que prepara a casa aqui para receber mais esse episódio aí do Conexão SerraCast, né? E lembrando, gente, a gente vai entrevistar hoje um cara que transformou a sua carreira de vendedor em uma incrível trajetória de sucesso. Vocês vão gostar demais, vai ser muito massa. E para isso quero pedir que você esteja aí comentando, compartilhando, dê o seu joinha, mande as suas perguntas, que eu mais o nosso visitante aqui vamos estar ligadinho para poder estarmos aí interagindo com vocês, tá bom? E lembrando, gente, não construímos nada sozinho. Por isso vai aí a nossa gratidão à Supernet, nosso parceiro patrocinador, que nos apoia, né? E lembrar vocês que internet de qualidade é Supernet, né? E os caras atendem em Jacaraípe, na Grande Jacaraípe, vários bairros na Serra, também em Fundão, Aracruz, tem uns pacotes sensacionais de 100, 200, 300, 500 megas e algum incluindo também TV, série, filmes sensacionais. Então, lembrou internet de qualidade, lembrou Supernet, como o Júnior colocou pra gente aqui na tela. Tá bom, gente? Olha só, o nosso entrevistado de hoje, né, nosso visitante é o querido Luiz Carlos. O Luiz Carlos Queiroz, né? O cara é faixa preta em jiu-jitsu, faixa preta de kickbox, o cara é treinador de MMA e também ninjutsu, né? Líder de projeto social, sócio-gestor da academia LC Team e produtor de artes marciais, ou seja, eventos. O cara faz cada evento sensacional, gente. Gente, é isso. Eu tô falando do nosso amigo Luiz. Luiz, muito bem-vindo, cara. Querido, obrigado. Tô muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, Luiz. Obrigado, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco dessa experiência de vida aí, do esporte, das lutas, como empreendedor também. Então, obrigado Fernando. Fernando, meu amigo, né? Verdade, a gente estava conversando em off aqui, meu amigo de longa data. Então, verdade. Obrigado, gostei muito do convite. Valeu, ó, quero também agradecer a nossa amiga Aline. A Aline está aqui nos bastidores aqui. A Aline é assessora, é companheira, é sócia, mentora, né? É uma companheira de vida do nosso amigo Luiz. Aline, obrigado por você ter vindo, por estar participando conosco, viu? Maravilha. Gente, olha só, Luiz, na verdade sua trajetória aí começa como um vendedor, é isso, meu irmão? Eu sou de Linhares, no Espírito Santo, lá no norte, né, do estado. E lá eu comecei trabalhando como vendedor. Nunca imaginava que eu ia trabalhar que futuramente eu ia trabalhar com lutas e tal. Aí tive a oportunidade de conhecer o Mestre Maguila, lá em Linhares. E aí comecei a treinar jiu-jitsu, isso em 2004. E aí comecei, quando eu participei do meu primeiro campeonato, eu decidi que era isso que eu queria fazer pra minha vida. E foi quando? Que ano, Luiz? Foi assim, comecei a treinar em 2004, foi 2 meses depois de treino, eu já quis participar do primeiro campeonato. Que legal. E tipo, faixa branca, né, sem técnica, sem nada, só tinha muita vontade. Então eu 2 meses depois de treino, já fui pro primeiro campeonato, perdi logo de cara. É mesmo? Perdi logo de cara, mas... Foi assim, mauzão? Fui mauzão. Perdi logo de cara, porém decidi, falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida, né? Porém, assim, demorou um pouquinho ainda pra me se profissionalizar no esporte. Rapaz. Mas que você vendeu. Então, nessa época... vendia, e me conta aqui, você vendia ou você estava de olho no salário fixo, comissão nada, porque a produtividade não saiu? Eu corri atrás. Você vendia? Corri atrás. Eu vendia móveis, na época, lá em Linhares, a loja Primo Móveis, o nome da loja. É verdade, eu lembro. E
assim, corri atrás. Porém, né, a gente estava na profissão, né, pela necessidade e tal, porém, eu senti que não era aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida. Era uma situação momentânea, né, e eu sabia que não era aquilo que eu ia fazer. E aí, de acordo com eu fui me profissionalizando no esporte, eu mudei de empresa na época, logo, isso foi em 2014, né, fui me graduando e tal, e em 2010 eu mudei para Jacaraípe. Legal. Quando eu mudo para Jacaraípe, eu vim trabalhar de representante comercial numa empresa de cosmético. E fiquei trabalhando e treinando e competindo. Aí depois eu fui me graduando. Quando eu tive a oportunidade, montei minha própria academia. Legal. E me fala aqui, o que te motivou, por que você entrou nessa linha aí das artes marciais? Então, no início... foi para mim me defender, né? Porque lá em Linhares, na época, eu comecei a trabalhar de segurança em algumas festas e tal, e aí eu peguei e falei, para mim trabalhar de segurança eu preciso praticar uma luta. E aí alguns seguranças que trabalhavam comigo, eles faziam jiu-jitsu. Aí me convidaram, vamos lá, Luiz e tal, não sei o quê. Aí eu fui, conheci o mestre Maguila, meu paizão das artes marciais. E aí depois eu peguei e comecei a me profissionalizar até o ponto de pegar a faixa preta e montar a academia. Quais foram as principais dificuldades que você teve nesse interface aí de desenvolvimento nas lutas marciais? Então, eu costumo dizer que as artes marciais para mim é um chamado. É um chamado. Eu tava... Mas você sente isso no coração mesmo? Eu sinto no coração, legal, que massa. Na alma. Porque quando eu fazia outra coisa, quando eu trabalhava em outro ramo, você não levanta da cama com o mesmo entusiasmo, com a mesma garra. E aí eu trabalhava e tal, eu lembro até hoje que eu estava num culto de domingo, o apóstolo Aurélio, na época, ele fez uma pregação sobre Jonas. Eu lembro até hoje disso. Ele fez uma pregação sobre Jonas. Ele falou assim no culto que Jonas, ele estava fora do chamado dele naquele navio quando ele estava tentando fugir de Deus. Verdade. E Jonas acaba virando maldição na vida de todos que estão ao redor dele no navio. Quando ele me fala isso, eu falei, caraca, velho, quando eu tô fora do meu chamado, eu acabo não sendo bênção na vida das pessoas. Eu falei, isso falou muito comigo. Falou muito comigo nesse momento. Aí eu peguei, isso foi no domingo, na segunda de manhã eu fui na empresa que eu trabalhava e pedi conta. É mesmo? Fui. E assim, Fernando, até a história de eu vir para Jacaraípe também, ela é muito curiosa. Por quê? A minha irmã mora aqui quase 35 anos. Certo. Né? Minha irmã mora aqui em Jacaraípe 35 anos. E eu vim para Jacaraípe para passar um final de semana. E nunca mais voltei para Linhares. É mesmo? Você veio para passar um final de semana? Um final de semana e nunca mais voltei. Por quê? Eu, na época lá em Linhares, né, tava passando por alguns problemas pessoais. E, né, minha irmã me ligou e falou, sai um pouco daí, vem para cá, passa o final de semana, a gente vai na praia e tal, a gente vai dar um passeio. E eu vim com a intenção de voltar na segunda-feira. E aí ela me fez o convite de morar aqui. Olha só. E eu falei, cara, quer saber? Já tentei de tudo, já tava com a vida bagunçada. Falei, vou ficar aqui. Aí fiquei. E aí depois conheci a Aline. Legal. Você conheceu aqui a Aline? Conheci a Aline aqui. Legal. Aí, né, fui me profissionalizando nas artes marciais, aí construí uma família, e aí as coisas começaram a caminhar, e aí ele nasceu. Nessa trajetória de lutas, uma luta memorável? Uma luta memorável foi a minha estreia no MMA, no evento One vs One, lá em Minas, Teoflotone, do mestre Farpado. Assim, eu fui lutar, Fernando, é aquela história, eu fui lutar contra o atleta da casa. Né? A cidade era qual em Minas? Teoflotone. Teoflotone, ok. Contra o atleta da casa. Então, a cidade estava toda contra mim. Eu senti aquele ambiente hostil, assim. E a cidade... Cheio o espaço, muita gente. Sim, então,
o que antecedia os bastidores também do evento, eu senti, por exemplo, o hotel que a gente ficava, quando eu cheguei para fazer o check-in no hotel, a recepcionista chegou para mim e falou: nossa, você que vai lutar contra o Lucas? Aí eu falei: vou. Ele: tomara que o Lucas é forte, tá, cara? Não sei o que, falando comigo. A recepcionista já te intimidou. Já querendo me intimidar. Eu falei: não, eu tô bem treinado. Eu falei: tomara que ele esteja treinado também, porque eu tô bem treinado. Então essa luta foi memorável por causa disso. Aí a cidade tava toda contra mim. Quando eu chegava no restaurante pra almoçar, os garçons chegavam e: você que é o Luiz, não sei o que, lá do Espírito Santo. Eu falei: sou eu, cara. Caraca, velho, você vai lutar com o Lucas. Lucas finaliza todo mundo aqui na cidade. Rapaz, a cidade tá toda comprometida com esse Lucas, hein, velho? Lucas, aí, Lucas finaliza todo mundo aqui na cidade e tal, não sei o que. Eu falei: caraca, então o cara é bom. Que bom que eu vou... Eu falei: que bom que eu vou bater num cara bom. E aí a luta começou, eu nocauteei ele com 30 segundos. 30 segundos? Que isso? Luiz, fala pra gente aqui. Uma lição forte que você aprendeu dentro do octógono. A principal lição... Ali dentro. Teve aquela situação que pensou e tocou e ficou marcado. É resiliência, tá, Fernando? Ali dentro, tanto do octógono quanto dos tatames também, tem que ter muita resiliência. Porque às vezes, na hora que o árbitro fala valendo, as coisas não saem como a gente planejou. Às vezes o golpe que você tenta não encaixa, aquela estratégia que você tentou, que você estudou, que você treinou, não encaixa. E aí você tem que continuar lutando, tem que continuar com muita determinação e garra para você não entregar os pontos. Aconteceu uma vez comigo uma luta contra o João Mário, o nome do adversário, lá de Cachoeira Itapemirim. Um garoto novo, maior do que eu, mais forte do que eu, mais técnico. O cara era bom, era melhor do que eu em tudo, menos no jiu-jitsu. E aí eu tomei uma joelhada que eu já tava vendo 2 João Mário na minha frente, sim. De tão que aquela joelhada pegou e me deixou grog. Quando a luta foi pro chão, eu finalizei ele com um triângulo. Então, assim, eu saí daquela luta muito emocionado, porque se eu tivesse desistido naquela joelhada... O negócio tinha ficado. Então eu aprendi a ter muita resiliência. Isso aí, eu carrego isso pra minha vida. Muita resiliência, muita humildade. Humildade com os adversários, com os parceiros de treino, a galera da equipe, com nossos alunos. Então, esse aí é o meu maior aprendizado que a luta me trouxe. Massa. Ô Luiz, dando uma paradinha aqui, mandar um abraço aqui, ó. Tá com a gente lá no nosso canal, o Nathan Guedes, Núbia Caroline, né? A Núbia Caroline, esse som tá baixo, Júnior, lá. Obrigado, Núbia. Vamos acertando aqui. Se tiver melhorado aí, Núbia, dá um ok. Dá um ok. Dá isso aí. Ajuda a gente aí. Aqui maravilha. É o pessoal lá da academia. É mesmo? Massa. Beijão. Massa. Beijão, um abraço para vocês, tá? Olha só, vamos aproveitar aqui esse breakzinho. Júnior, me dá esse presente aí, por gentileza. Vamos de presente logo pro nosso convidado. Aqui. Valeu, Júnior. Aqui, meu amigo Luiz. Isso é um presente para você, uma lembrança aí do Conexões Serra Cash. Aí. Massa, obrigado, gente. Maravilha. Isso, pode colocar a caixinha aí. Luiz, olha só. Vamos falar sobre treinamento, né? Cita pra gente aí uma rotina de treinamento para alguém que está se preparando para uma grande competição. Então, os atletas de competição, geralmente quando a gente começa uma preparação, um camp para um atleta de competição, a gente divide a parte técnica, a parte física e a parte estratégica. Certo. Que a parte técnica é a repetição dos movimentos. Quando a gente se fala de MMA, a gente está falando de soco, chute, combinações. A parte física, né, que geralmente a gente concilia com musculação, né, às vezes um circuito voltado para a luta. E a parte de estratégia, que é a parte do combate, né? Então,
como a gente vai reagir se o adversário agir de cada forma. Geralmente a gente estuda o adversário, principalmente quando é no MMA, né? A gente estuda os pontos fortes do adversário para a gente combater e saber como lidar com essa ação, né, do adversário. Já que é o ponto forte dele, provavelmente ele vai fazer aquilo na luta. E aí, o camp ele se divide dessa forma: parte física, técnica e estratégia. Às vezes a gente vê o pessoal lutando, a gente acha que o pessoal tá só trocando soco ali, mas não, aquilo ali tem um estudo por trás, tem um trabalho. Tem uma razão, né? Tem uma razão para fazer cada movimento de perna, tem uma razão para fazer isso. Massa. Luiz, a preparação mental para uma luta, como é que funciona? Você falou da física, mental. Então, a preparação mental, ela... hoje em dia, Fernando, tem profissionais, né, que ficam acompanhando o atleta só para preparar mentalmente. Na minha época, não tinha muito disso. A gente se preparava no treino. Então, era ali no treino, quando a gente tinha alguma dificuldade, nossos treinadores, nossos parceiros de treino, fazia a gente continuar, e a gente tinha que ter muito coração. Hoje em dia não, hoje em dia tem um treinamento mental, né? O atleta tem alguns profissionais, psicólogos que acompanham os atletas, alguns coaches também, né? Não gosto muito de usar essa palavra não, mas alguns coaches também fazem um bom trabalho, então a gente tem que reconhecer. E aí acompanha os atletas, né, até chegar o dia da luta. Mas eu costumo dizer, Fernando, que se o cara não tem isso, ou a menina não tem isso dentro dele, essa garra, essa vontade, não tem treinamento, não tem nada que ajude. Então eu costumo dizer que vida de atleta de luta não é fácil, e isso tem que criar dentro dele. A gente costuma dizer na luta que técnica a gente ensina, coração a gente nasce com... muito, né? Coração a gente nasce com ou nasce sem, não tem essa. Em algumas situações eu costumo falar sobre a situação relacionada a jogador de futebol. Existe craque para metro, mais de muito craque, muita gente boa no futebol. E às vezes a gente vê alguém surgindo, alguém tendo sucesso e não tem nem muita habilidade. Sim. Mas você olha por trás, o cara é muito aguerrido, muito comprometido, concentrado, um cara que tem um network, um relacionamento muito bom com treinador, preparador físico. Então não é só assim querer e não é só ter técnica, tem que querer muito. Sim. E tem que se profissionalizar no contexto geral, né, Luiz? É isso. Se você não tiver essa disciplina da preparação, de ter a determinação para se chegar na hora do jogo, na hora da luta e fazer a diferença. Porque muitos atletas são assim, Fernando, eles começam bem, ou dentro da academia treinam super bem, quando chega no ginásio, tá lá aquele ginásio lotado, mesmo. Todo mundo gritando, o cara quebra psicologicamente. Entendi. Então tem que ter esse diferencial mesmo, tem que saber se impor diante do público, diante do adversário. Se você ficar meio... se você quebrar, né, com essa que a gente fala no meio da luta, se você quebrar psicologicamente ali, você já entra derrotado. Perdeu. Ok. Luiz, olha só, vamos agora fazer uma ponte aí de atleta, de lutador para professor de MMA. Né, de lutas marciais. O que motivou você a ser um professor? Então, a minha carreira de atleta de MMA foi muito curta, né? Hoje, quando eu paro para analisar, foi muito curta, devido a algumas lesões que eu tive e não soube, né, tratar corretamente dessas lesões, e isso encurtaram minha carreira de atleta de MMA. Quando eu parei de lutar MMA e comecei a dar aula, eu comecei a descobrir alguns atletas que levavam jeito. Falei, rapaz, esse cara leva jeito no negócio. Vamos treinar esse cara. Vamos treinar. E aí, né, eu fui, com o passar do tempo, fui lançando alguns atletas no cenário, e aí, no cenário nacional, e conseguimos chegar a um cenário internacional e internacional. Então, assim... Depois que eu obtive a primeira vitória como treinador, eu me descobri. Falei, cara... E como foi essa primeira vitória? Então, a minha primeira vitória como treinador foi no campeonato de kickbox, lá em Colatina. Eu levei um atleta para lutar. Que massa. Quando ele venceu, eu senti uma emoção tão grande, Fernando.
que era maior do que quando eu vencia, quando mesmo? eu lutava. Maior? Maior. Interessante. Eu falei, caraca, velho. E o atleta, na época, muito disciplinado, e ele fazia muito o que eu pedia. Uhum. Então, quando eu vi que ele estava fazendo o que eu pedi e deu certo e ele venceu, eu senti uma emoção que era maior do que eu sentia quando eu competia e eu vencia. Massa. E aí isso me estimulou a continuar dando aula, a continuar revelando os atletas, continuar preparando, né? E é isso. Hoje a gente, se eu for contar, tem atletas que chegaram ao cenário nacional e internacional que eu treinei, tem mais de 10, assim. Legal, que massa. No Luiz, MMA, né? Legal. Luiz, como professor, qual a sua filosofia de ensino? Então, a minha filosofia, primeiro, acima de tudo, é disciplina, né? Respeito e resiliência. Eu acho que se a gente consegue trazer isso para nossa vida, e aí agora eu vou falar que é no geral, não é só no esporte, mas quando a gente tem disciplina tanto para empreender, tanto na nossa vida pessoal, em questão de saúde, questão de tudo. Família, né? Quando a gente tem esses três juntos, a gente consegue alcançar lugares que nem a gente mesmo imaginou. Então essa é muito a minha disciplina de ensino, meu jeito de ensinar na academia. Então a gente já teve várias experiências de pegar alunos que eram brigãos na rua, brigãos em casa, brigão na escola, e o garoto começar a treinar. Conta pra gente uma história do Joãozinho, Ricardinho, do Alex. Cara, tem um aluno. Tem um aluno nosso, que eu não vou citar nome, senão ele vai ficar triste, vai ficar comigo, bravo. Mas aconteceu esses tempos agora. Só um minutinho. Talvez você já vai saber quem é, mas você dá um desconto pro professor. Então, assim... você vai conhecer, tem a Ritinha, Rita de Cássia. A Ritinha, ela é a coordenadora do Colégio Francisco. Certo. E ela chegou em mim e falou: nossa, Luiz, tem um menino lá na escola, que o menino todo dia tá na coordenação, brigando, não sei o que, não sei o que lá. Ela comentou com esse menino um dia: nossa, eu não aguento mais esse menino dá trabalho e tal. E aí daqui a pouco o menino veio treinar com a gente. Aí essa semana mesmo eu perguntei: ei, Ritinha, como é que tá o aluno lá? Luiz, parece brincadeira. O menino tava todo dia na coordenação. Hoje o menino chega, dá bom dia para as pessoas, parou de brigar, parou de ficar implicando com os outros, fazia bullying com os outros e tal. Dentro da religião evangélica eles converteu, então, né? Converteu. Hoje ele chega de boa lá na academia, cumprimenta os alunos, os meninos menores, de vez em quando ele dava uns pedala Robinho dos meninos lá, ele parou, agora ele conversa. É mesmo? Cara, é impressionante. É impressionante como que a disciplina das artes marciais acrescenta demais. E aí a gente tem o agradecimento dos pais, né? Legal. Dos professores, da escola. Então, acrescenta demais. Então, coloca teu filho para treinar, porque com certeza vai acrescentar na vida dele. Maravilha. Agora sim, a gente tem que valorizar a qualidade do professor também, né, Luiz? Porque tem uma coisa que eu queria falar para você agora, ao vivo aí, que você é um cara muito querido. Muito querido. Sério, não sabia. Sério, você é um cara querido. Você é aquele cara, assim, que tem a marca de profissional, marca de sucesso como atleta, lutador, mas alcançou o coração dessas pessoas envolvidas. Todo mundo que se refere a você se refere com muito, assim, afeto. Cara, muito afeto. Isso aí é massa. Parabéns. Isso aí a gente, né, eu e a Aline conquistamos porque... nosso trabalho é muito sério, Fernando. A gente sobrevive do esporte, então a gente leva isso muito sério. E quando a gente começa a lidar com a vida das pessoas, eu levo isso muito sério. Entendeu? Então, por isso que a gente conquista a gratidão, a admiração de quem está em volta, de quem está assistindo, né? Assistindo o trabalho, às vezes não só pessoalmente, mas também pelas redes sociais. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho. Inclusive assim, né? Vamos abrir um parênteses aí,
que eu conheci o Luiz não foi no octógono, no tatame não, né? Foi lá no Chefe Fernando, você que está me ouvindo muito sabe, né? O Chefe Fernando, em frente ao Baneste em Jacaraípe, uma Kombi, um food truck, macarrão na chapa, pão com carne, churrasquinho, e o Luiz, mais a sócia, a esposa dele, eram clientes cativos lá do macarrão na chapa, não é isso, Luiz? Cara, era um... Eu fico com saudade até hoje desse macarrão. A gente sai pra procurar até hoje onde tem um lugar pra comer um macarrão, mas até hoje não achamos, Fernando. Foi ali que a gente se conheceu, a gente sentava ali, eu esperava a academia fechar. A academia fechava, a gente ia pra lá, sentava lá, não tinha nem hora pra ir embora e sair de lá estufado, tá? Porque era bruto o macarrão top. Massa demais. Luiz, vamos aí transpor de professor de lutas marciais aí para o proprietário de academia, sócio-gestor da LC Team. Fala pra gente, para os nossos queridos que estão nos acompanhando aí, qual foram os principais desafios que você enfrentou para implementar a academia e iniciar o projeto? O principal desafio foi a falta de preparo que eu tinha na época, Fernando. Isso foi em 2012. A gente sofreu muito no início, porque a academia, né, ela tem um lado esportivo, mas tem um lado administrativo também. E eu não sabia nada, entendeu? Não sabia nada e foi muito desafiador pra gente. E aí, eu primeiro comecei a LC Team, eu vou até deixar registrado aqui a minha gratidão que eu tenho ao Fernando Faria, da FFT. Massa. Muito bom. Ele me ajudou quando eu cheguei em Jacaraípe, a gente já se conhecia, né, pelo fato dele fazer jiu-jitsu, e eu estava sempre nas competições, então a gente sempre se via. Quando eu vim para Jacaraípe, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Então a primeira LC Team foi dentro da academia FFT. É mesmo? Dentro? Legal, né? Ele tinha um anexo do lado assim, colocou um tatame lá, pendurou um saco de pancada e eu comecei a dar aula lá. Parceiro. Aí, depois foi crescendo, né? Aí eu tive que montar o meu próprio espaço. Ainda foi assim, de caráter no improviso. E aí depois foi crescendo, hoje tomou o tamanho que tá. Mas assim, hoje em dia a gente olha para trás, que na época a gente começou com 6 placas de tatame. E hoje a gente tem um centro de treinamento bem legal. Então assim, a gente foi aprendendo com o avião durante o voo, costumo dizer. A gente Boa parte do brasileiro é assim, né, Luiz? É assim. A gente foi aprendendo a fazer o negócio durante o voo. Então, hoje, visto da experiência que a gente tem, nem se compara de quando a gente começou há 10 anos atrás. Assim. Só um parênteses aqui, Fernando Faria, a academia dele lá tem várias modalidades de exercício físico, treinamento. A dele hoje, do Fernando, é qual mesmo, Luiz? FFT é Funcional Fernando Trainer, né? Isso aí. Funcional, treinamento funcional. Né? Galera, olha só. Desse ramo é referência, né, na nossa região. Então queremos estender aqui, né, toda a generosidade que o Luiz, que o Fernando teve com o Luiz, para o Luiz se tornar esse baita empreendedor, atleta, professor. Gratidão, Fernando. E, gente, a academia dele é sensacional. Stop. A rua da academia dele é qual mesmo? É a rua do posto, do Isso sinal aí. Ali. Isso, aquele quarteirão pertinho do posto ali, cartório Coriolano. Isso. Visita a academia, que o cara é profissional e tem um coração gigante. É isso aí. Luiz, olha só, mais uma vez eu quero lembrar, hein, Júnior, da Supernet, né? Porque assim, sozinho não se constrói mesmo, né? E para você ter um sinal massa para poder acompanhar aí a nossa transmissão, só com uma internet boa. Então lembrem, Supernet é internet de qualidade, né? Quer transitar nas linhas aí da net com muita qualidade,
é Supernet, e a Supernet está com espaço novo, né, uma matriz nova que fica ali atrás do posto, no posto nosso, ali perto do cartório Coriolano, literalmente em frente ao Dudu do Lava Jato ali e atrás do Madruga, tradicional borracheiro da Serra, né? Vai lá fazer uma visita, o pessoal da Supernet, eles vão apresentar os melhores pacotes para você, né? Usufruir dessa internet de qualidade que é a Supernet. Maravilha. Luiz, você já começou a entrar, mas vamos aí aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da gestão da academia, Luiz. Fala pra gente, depois que você começou a pegar o fio da meada, começou a entender que precisava fazer gestão de fato, pensar, administrar de fato, quais foram as mudanças assim que marcaram aquilo que você não fazia, que era necessário, e de repente você começou a entender sobre a necessidade da gestão do seu negócio. Primeira coisa que eu fiz foi separar, né? Separar a parte administrativa e a parte pessoal e a parte da logística da academia. Porque antes a gente fazia tudo junto. O dinheiro da academia era o dinheiro que pagava as contas e pegava daqui para pagar lá e tal, não sei o quê. Hoje não. Hoje tem a administração, o dinheiro da academia, o dinheiro pessoal meu e da Aline. Então a gente começou a entender que precisava fazer isso para a gente sentir o negócio crescendo. E queria abrir um parênteses, Fernando, para contar uma história muito legal. Claro. Que é do programa Empreender da Rede Globo. Você lembra disso? Lembro. Você indicou a gente? Lembro. Cara, foi muito engraçado. A gente participou do programa Empreender da Rede Globo, né? E aí, esqueci o nome dela, uma assessora lá do programa entrou em contato comigo, só que foi pelo WhatsApp. A menina falou e mandou uma mensagem assim para mim: olá, boa tarde, Luiz, você que é o gestor da LC Team, nós somos do programa da Rede Globo e temos a intenção de fazer um programa com você. E se você tiver interesse, clique nesse link. Foi desse jeito? Desse jeito. Na hora. Parecia golpe. Eu falei na hora. Eu falei, pô, isso é golpe, cara. Isso é golpe. Eu não vou clicar nesse link que tá ali no WhatsApp. É golpe. Aí mandou uma mensagem e beleza. Aí depois mandou outra mensagem pra mim. Repetiu a mesma mensagem. Falei, cara, isso é golpe. Só que na hora eu pensei em bloquear o número. Mesmo? Não, eu pensei em bloquear o número, só que eu não bloqueei. Deixei lá. Aí passou uns 2 dias, Fernando. Eu fiquei com isso na cabeça. Passou uns 2 dias, aí meu telefone tocou, DDD 27, e o número de celular. Aí eu atendi, LC Team, boa tarde. Aí, Luiz, tá falando? Eu falei, Aí a menina, aqui aqui é a Cíntia da TV Gazeta. O pessoal da Rede Globo tá tentando falar com você e não consegue. Eu falei, quê? Quase que você fala, é você golpista? Eu falei na hora assim, cara, como que eu ia adivinhar que era o pessoal da Rede Globo realmente? Aí respondi a menina, ela me ligou e conversamos, aí marcamos, aí eles foram lá na academia, fizeram um programa sensacional falando sobre empreendedorismo e falando também um pouco do nosso projeto. Projeto social, é isso mesmo. Eu tava naquele projeto nosso Liquida Jacaraípe. Sim. E aí a gente chegou para fazer reunião com os empreendedores da região, aí logo, quando a gente chegava, saía a equipe de gravação. Aí vira o movimento, empreendedores, aí a organização me perguntou se a gente não tinha alguém para indicar, alguém que tinha essa linha bacana empreendedora, mas também social, né? Aí falou, isso mesmo, é o Luiz. É o Luiz que tem lá a história, a trajetória nas lutas marciais, mais um projeto massa. Sim. Muito bacana. Ô Luiz, só um minutinho. Ô Júnior, dá uma força e dê uma bugadinha aqui no meu chat aqui no Instagram. Vê se você consegue ajudar aqui, por gentileza. Ô Luiz, é justamente falando sobre projeto social. Olha só, fala pra gente o que motivou e como surgiu a ideia de, depois você ter alcançado aí
né, uma organização da sua academia, você pensar em ajudar pessoas? Então, eu conheci as artes marciais muito tarde. Eu já era adulto e tal, e conheci as artes marciais muito tarde. Então eu queria dar oportunidade às crianças da nossa região de Jacaraípe a ter acesso às artes marciais e deixar o esporte transformar a vida dessas crianças. Coisas que, se a gente for parar para pensar, essas crianças nunca teriam acesso. Exemplo, eu tenho um exemplo de hoje. Esse garoto é um homem, já está quase casando, já é quase pai de família já, mas na época ele tinha, sei lá, 12 anos e treinava com a gente, e eu levei esse garoto para lutar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ele viajou para várias cidades do país. Isso foi anterior ao projeto? Isso foi durante o projeto, porque o nosso projeto ele surgiu em 2016. Ah, tem um tempo, né, Luiz? Que bom. Tem. Ele surgiu em 2016, então eu levei esse garoto para lutar em várias cidades do país. E eu fico pensando que se não fosse através dessa oportunidade que ele teve, ele provavelmente nunca teria esse acesso. Possivelmente, né? Então, depois disso, a gente começou a dar oportunidade a mais crianças. É claro que tem um processo que tem que atender os requisitos que a gente exige, mas hoje nós estamos lá atendendo várias crianças da nossa região. Em média, você tem quantas crianças lá no projeto? É porque a academia, ela tem uma privada, mas com esse cunho social. Então a gente tem em torno de 15 crianças que fazem parte desse projeto. É isso. Valeu. Então tem essas crianças que fazem parte desse projeto. E assim, a gente tem impactado não só na vida das crianças, do lado do esporte, mas dentro de casa, também na escola. Então, assim, aquele lado de disciplina que o esporte traz tem feito muita diferença na vida das... E essas 15 crianças é inteiramente gratuito? Gratuito. Ok. Gratuito. A gente paga para eles o kimono, inscrição de campeonato, quando alguns se destacam, né? E por aí vai. Eu acho que parou aqui. O meu parou. Ele vai ajustando lá e a gente segue aqui. Luiz, qual foi, assim, se você fosse resumir em palavras, 2, 3 palavras, o objetivo que inspirou você a criar o projeto? Fazer uma frase, né? Seria fazer diferença na vida dessas crianças. Fazer diferença, não só porque às vezes a gente fala assim, fazer diferença, acha que todos eles vão virar um atleta profissional, e não é isso. Voltou aí? Voltou. Legal. Então, e não é isso, não necessariamente seja isso, mas através do esporte dar às crianças uma visão de que se elas ficassem dentro do meio delas ali, tipo, assim, como é que eu posso explicar? Dos locais que elas moram, que é situação de risco, que é locais muito carentes, se elas continuassem com essa visão, que o mundo delas é só aquilo ali, e muitas das vezes ela vendo exemplos que não são bons, provavelmente essas crianças iriam para um mau caminho. E quando a gente dá uma visão para elas um pouco mais ampla, né, de mundo, de onde elas podem chegar, o que elas podem fazer, como elas devem se comportar em cada situação, a gente faz realmente diferença na vida dessas crianças. Eu acho, Luiz, que a razão de você ter tanto sucesso em colaborar para dar uma esperança, uma motivação de vida melhor para as pessoas, parte do princípio de você trazer para um convívio desportivo, um convívio familiar adequado, porque criança é um livro aberto, né? Sim. E o livro aberto ela vai sendo escrito pelas influências ao redor. Sim. Né? Então, essas crianças que vivem vulnerabilidade social, né,
Às vezes é um pai desempregado que é dependente químico, sim, a mãe que tem outras relações ilícitas, a vizinhança que tem a mesma vulnerabilidade e propõe os mesmos riscos. Esse é um mundo de escolha. Aí quando você traz essa criança para uma academia e lá tem um convívio com você, com a Aline, os outros alunos, outras, sim, famílias, eles passam a ver a possibilidade de fazer outras escolhas que os conduzirão a uma vida bem melhor do que aquelas que elas têm. É isso, Fernando. Não é verdade? É isso que motiva, é isso que eu confesso que não é fácil. Às vezes a gente, por exemplo, quando a gente vai para campeonato, levar as crianças para campeonato, não é fácil. A gente faz rifa, os alunos que são empreendedores da nossa academia também ajudam. Isso daí eu tenho que frisar que o pessoal ajuda bastante. Uhum. Então, assim, mas vale a pena. Uhum. Quando a gente pega uma criança que nunca teve uma oportunidade, ela, sei lá, ganha um campeonato, ostenta, né, vamos dizer assim, uma medalha de ouro de um campeonato importante, pra gente é muito gratificante, cara. Rapaz, eu costumo dizer que o esporte, gente, ele produz igualdade social. Porque uma criança dessa que vive numa região de vulnerabilidade social, vai para uns projetos, para uma academia como a do Luiz, né? Ela passa a ser igual a qualquer outro competidor, não é, Luiz? Sim. Qualquer outro atleta. Depois que subiu ali no tatame ali para treinar ou tanto para competir, é de igual para igual. Não importa se você é rico, pobre, preto, branco, não importa. É igualdade. E quando ela alcança uma vitória, um primeiro, um segundo, um terceiro lugar, aí que ela se sente igual de fato. Sim. Não é verdade? Eu posso, eu consigo, se eu me dedicar, se eu fizer as escolhas semelhantes a meus colegas que estão aqui no meio da academia. Então, assim, eu chego a ficar arrepiado, cara. É oportunidade social na veia o esporte. E principalmente como tem gente do caráter seu, do profissionalismo seu. Aí, meu irmão, é a criança se achegar e poder vislumbrar realmente uma qualidade de vida que ela nunca imaginou ter. Isso é verdade. E depois, quando os pais chegam pra gente, Fernando, agradecendo tudo que a gente tem feito, assim, é bem gratificante mesmo. Muito bom. Isso afeta os pais, né? Sim. E os pais começam a querer descobrir o que aquela criança está encontrando ali naquele espaço que está transformando a vida delas. Ontem mesmo, durante a aula de jiu-jitsu infantil, a gente tinha, assim, muitos pais, né, ali, sentados assim, olhando como é que a aula estava sendo conduzida. A gente faz questão de que os pais fiquem presentes, entendeu? Justamente para eles ver como que a aula está sendo conduzida. E quando acaba a aula, as crianças saem mó felizes, todo mundo contente e massa. É massa. Luiz, vamos aí de projeto social fazer uma ponte para produção de torneios, campeonatos, eventos, né? Das lutas marciais, meu amigo. Que te levou a se envolver com essa ideia de realizar, porque eu sou desse ramo de produção cultural, né, eventos sociais, empreendedorismo social. Então você pensar, desenhar e executar um projeto, um evento, é um desafio gigante. O que te motivou a entrar por esse caminho? Então, aqui no Espírito Santo é muito carente de eventos, principalmente eventos de MMA. Muito carente. E eu estava em uma época, 2019, que eu tinha alguns atletas que precisavam ganhar experiência para eles almejarem eventos maiores, tanto do ramo, tanto do cenário nacional como o cenário internacional. E aí a gente, sempre dependendo de um eventozinho, fazia ali, outro aqui e tal. E aí chegou um dia que eu tive um desentendimento com o dono de um evento aqui do Espírito Santo. Tive. Porque ele... Ô Luiz, só seja paciente comigo, rapaz. Não. Eu falei pra minha filha Amanda, você entra, você manda um beijo pro pai, porque os negócios vai ficar, né? E ela entrou aqui, disse que o programa tá massa. Amanda, um beijo no coração, viu, filha? Te amo. Aqui o Luiz, aproveitando aqui, ó, a Luísa Dalmaso da Silva está participando aqui com a gente. Tem aqui uma galera muito massa. Obrigado, gente, pela força que
Porque o programa é assim, né, Luiz? O projeto, ele tem o seu valor por aqueles que estão assistindo, né? Sim, claro. Mas desculpa, continue aí. Então, assim, eu tive esse desentendimento com esse dono de evento e ele meio que colocou meus atletas na geladeira. É mesmo? Não queria deixar mais meus atletas lutar. Uhum. E aí eu falei, quer saber? Não vou ficar dependendo de ninguém mais, não. Uhum. Aí eu cheguei em casa, olhei pra Aline e falei assim, Aline, vamos criar um evento de MMA? Uhum. A Aline tá segurando o prato, mas deixou o prato cair do chão. Valor por aqueles que estão assistindo, né? Sim, então claro. Assim, falei... Mas desculpa, continue. Falei, Aline, vamos criar um evento de MMA? Eu tive esse desentendimento com esse dono de evento. Sério? E ele... E fiquei quieto, fui pro quarto. E aí na minha cabeça já comecei a criar o evento e tal. Eu acho que 6 meses depois que eu tive essa ideia, a gente fizemos a primeira edição do JFC. E aí, tipo, a nossa primeira edição JFC. JFC. Uhum. O Jacara Fight Combat. Massa. E nós fizemos essa primeira edição do JFC lá no Colégio Americano. Foi 4 de fevereiro de 2020. E foi um sucesso. Sucesso que a gente conseguiu trazer atletas de fora, atleta do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, e dar oportunidade a muitos atletas do Espírito Santo que estavam sem vitrine. Que massa. Para poder mostrar o seu trabalho. E muitos atletas de Jacaraípe. Muito massa. Eu lembro que foi 4 ou 5 atletas de Jacaraípe que lutaram nesse evento. A primeira edição, a gente teve as lutas principais, o Ramires Oliveira, de Jacaraípe, e o Caio Cocão, né? O Caio Fernandes, que é de Jacaraípe também. E Jacaraípe parece que é um celeiro ali de lutadores, né? Sim. Então, depois que a gente fez essa primeira edição, a gente sofreu um baque muito grande porque veio a pandemia. E aí a gente ainda tentou organizar alguns eventos durante a pandemia, né? Com todos os atletas testados, sem o público, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Tentamos fazer com pay-per-view também. E aí começou. A intenção de criar o evento justamente é dar visibilidade a esses atletas que normalmente não teriam. Então hoje em dia a gente tem um trabalho profissional, das lutas profissionais de MMA, e tem também o trabalho amador, que é o atleta que está naquela fase intermediária e ainda não tem condição ou não tem experiência para estrear no cenário profissional. Eles começam no amador, fazem umas 2, 3 lutas no amador e depois já se lança no profissional. Para isso que serve o Jacara Fight. Justamente para dar oportunidade aos atletas de Jacaraípe e do Espírito Santo. E eu acho muito assim bacana porque a gente não vê notícia de muitos torneios, muitos campeonatos no Espírito Santo, né? E a gente aqui na Serra ter esse campeonato seu faz a gente assim sair na frente, uma inovada, né? Um mercado aberto, um mercado que precisa, como você falou, oportunizar, né, visibilizar os competidores, né, os lutadores emergentes. Então, assim, sensacional. Realmente, eu acho que você é um dos poucos realmente que desenvolve esses eventos. É isso mesmo, né? Depois que a gente começou a fazer, apareceu várias pessoas querendo fazer também, né? E aí a gente sempre está ajudando, ou com os equipamentos, ou com o próprio octógono, né? Para as pessoas, quanto mais tiver eventos, melhor para todo mundo, melhor para o cenário. Então, eu sempre falo para a galera que quer fazer o evento, conta comigo, porque a gente já tem um caminho que dá certo. Então, eu tenho trabalhado bastante para que isso não acabe. O nosso... Me veio aqui uma dúvida aqui. Essa estrutura, por exemplo, o octógono, ele é alugado, a estrutura? Hoje o octógono é nosso. Que bom. A gente conseguiu adquirir a estrutura do octógono. Antigamente era muito mais difícil a gente fazer, justamente porque a gente precisava alugar e não é barato. E hoje em dia a gente já tem essa estrutura, né? E a gente consegue fazer os eventos com mais facilidade. Legal. Fala para mim, Luiz, os seus planos para os futuros torneios aí, o que você está pensando? Então, o cenário capixaba, ele está muito fértil, né? Então a gente está montando
um catálogo de atletas para poder colocar esses atletas para aparecer no JFC, para a gente depois lançar esses atletas no cenário nacional. Então esse é os próximos passos. A gente teve a última edição que a gente destacou 6 atletas ali que eles já estão prontos para ser lançado para um próximo, vamos dizer, um próximo desafio, né? Um próximo cenário. Então esse é o próximo passo, foi pegar os atletas, fazer eles ganharem experiência no JFC para depois lançar eles para o cenário nacional e internacional. Uma coisa bacana a se dizer, Fernando, é que antigamente, por exemplo, na época que eu lutava, não tinha isso. E os atletas capixaba, ele era tido muito como escada. Ah, é? Tipo, os grandes eventos do Rio de Janeiro e de São Paulo contratavam atletas capixabas para esses atletas chegar lá e apanhar dos caras de lá. Para fazer esses caras de lá ganhar relevância, visibilidade. Então o atleta capixaba ele era muito hostilizado desta forma. Então, com esse trabalho que a gente tem feito, os atletas capixaba têm conseguido chegar em grandes eventos e vencer. Bacana. Entendeu? Então, isso é a grandeza e a importância do JFC para o cenário capixaba. Muito legal. Ô Luiz, como que você vê a evolução das marcas sociais no Espírito Santo? Como? Desculpa, não entendi a pergunta. A evolução, né? O avanço técnico, sim, das estratégias, sim, dos investimentos. Hoje em dia a informação está muito fácil de acesso, né? Na minha época era um pouco mais complicado. Então hoje em dia a gente consegue estudar o adversário, a gente consegue achar vídeos de lutas dos adversários no YouTube, por exemplo, e aí a gente consegue montar uma estratégia. A evolução hoje, a tecnologia tem nos ajudado muito, tanto mapear o jogo que o adversário costuma fazer, nos pontos fortes que o adversário tem, e a gente consiga montar uma estratégia em cima disso. A gente pode dizer que de certa forma tem sido democratizada, né? Tem dado acesso a todo mundo, né? Tem uns recursos semelhantes ao que tem a galera de São Paulo, do Rio. Se você pesquisar, se você se importar, você consegue. Porque às vezes também esse conteúdo, às vezes não tá de graça, mas também não era tão difícil e escasso quanto antigamente. Então eu tenho certeza que se os treinadores, né, capixaba, continuarem se capacitando, buscando conhecimento, estudando, tenho certeza que cada vez mais os atletas capixaba vão conseguir chegar em os eventos top do mundo. Hoje, qual o seu aluno que está numa melhor posição? Ranqueado, né? Então, eu vamos dizer assim, eu tô saindo um pouco da parte de treinador, né, para ficar na parte empresarial e promoção, e promover os eventos e tal. Então a parte de treinador eu tenho designado para algumas pessoas fazer. Mas lá na academia a gente tem alguns atletas que é promessa e tem os atletas que já são realidade. O principal que já é realidade, que já lutou nos maiores eventos do Brasil e da América Latina, é o Frank Jagunço, né, que é um faixa preta de jiu-jitsu também, faixa preta de kickbox. Já lutou contra atletas do Dedé Penedeira da Nova União, que é a mesma equipe do José Aldo, e venceu o Frank. Lutou também no Jungle Fight, que é o evento do Valide, né, que é o maior evento da América Latina. Então, e tem os atletas que são revelação, que são uma promessa, né? Que aí a gente tem o Ademar Neto, que é um garoto também daqui de Jacaraípe que tem muito potencial, entendeu? E tem participado dos campeonatos regional assim, de kickbox, de jiu-jitsu, e tem conseguido bons resultados. Legal. E aí a gente está cuidando desses atletas. Tem outros também, né? Mas os principais são esses. Legal. Luiz, a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Olha só, qual conselho você daria para alguém que treina, o rapaz entende que tem uma vocação ali e quer se profissionalizar nas lutas marciais?
Primeiro conselho é o cara entender, ou a menina, né? Que a gente tem esse cenário também feminino que está muito em alta também, que não é um conto de fadas igual a gente vê na televisão. Que a vida do atleta de luta, ela é árdua, ela é difícil, ele vai ter que trabalhar e ter resiliência, comprometimento, e se dedique. Se for isso mesmo que você quer, se é esse realmente o sonho que você deseja, se dedique e vai atrás, porque uma hora acontece. É possível, né? Suporte o processo. Legal. Porque não é fácil, mas dá para chegar. O cara, ou a menina, né? Sim. Esse dia, hoje no trabalho, eu até falei assim, Aline, os caras, aí eu olhei para as meninas e as coroas, aí os caras meio chateados, eu quero deixar essa fala de lado. Mas, os meninos e meninas, né? Aqueles que têm já uma academia, assim como você tem, e pensa em fazer um braço social. Qual conselho você daria para esses empreendedores? O lado social, ele tem que caminhar com muita disciplina. Porque às vezes o garoto que está lá num ambiente de vulnerabilidade, ele tem uma postura completamente diferente do que é exigida dentro do tatame. Então, tem que ter a disciplina. Então, assim, e geralmente, Fernando, grandes atletas são formados de projetos sociais. Entendeu? Então, assim, a gente, tanto no jiu-jitsu como no MMA, a gente tem exemplos de garotos que foram formados de projetos sociais. Mas o professor tem que ter muita disciplina, entendeu? Tem que ter muita organização, tem que ter uma equipe por trás trabalhando para ele poder receber essas crianças, assim, para não fazer o projeto de qualquer jeito. Mas depois que ele estiver funcionando, é muito gratificante. Maravilha. Luiz, olha só, a galera que está nos ouvindo aí, né, alguns pais já devem estar pensando, como é que eu faço para me colocar meu filho lá, minha condição no momento é difícil, desemprego, tem vagas no momento? Pro nosso projeto não tem vagas no momento, e a gente sempre que surge as vagas, a gente costuma divulgar na nossa rede social, porém a parte que não é o projeto, ainda temos algumas vagas em algumas turmas ainda. E é só procurar a gente lá na rede social que a gente dá maiores informações. Então, Luiz, olha para essa câmera aí, fala o seu telefone e fala a sua rede social, o seu Instagram, para a galera que quer colocar os filhos na fila para poder entrar, viu, gente, no projeto social do Luiz de Artes Marciais, e para você, né, que tem uma grana e quer investir numa excelente academia também, que é a LC Team. Fala o telefone e o endereço para a galera, Luiz, por favor. Nós estamos localizados na Avenida Minas Gerais, 980, ali no bairro das Laranjeiras, aqui na Serra, Jacaraípe, né? Nosso telefone é o 27 997 19 7163. Chama a gente lá que a gente coloca teu nome na lista de espera, e assim que surgir uma vaga, a gente dá a oportunidade, né, pro seu filho, pra sua filha participar do projeto com a gente. Verdade, maravilha. Luiz, eu não posso esquecer, gente, essa caneta que foi emprestada da minha amiga Clarice Campos, tá? E ela faz questão de colocar o nomezinho dela aqui, ou seja, pra gente devolver. Gente, é isso aí, a gente vai chegando ao final do nosso episódio, mas não antes de agradecer Supernet. Obrigado, galera da Supernet, que nos dá condições aí, patrocinando aí, né, todos os episódios, né? Estamos juntos e lembrou a internet de qualidade, a Supernet, hein, gente? Luiz, obrigado, viu, velho? Querido, obrigado mais uma vez. Foi bom demais, uma honra estar aqui. Obrigado a todo mundo. A gente conhecer mais, né, da LC Team, dos seus empreendimentos, seus eventos, essa parte social, das histórias, né? E eu quero lembrar para você, velho, você é um cara de sucesso. Obrigado, tá? Obrigado. Sucesso, porque o sucesso, o sucesso, de fato, é caracterizado pela transformação de vidas, pela geração de oportunidades, e você tem feito isso. Obrigado. Muita fé em Deus, Fernando, e agradecer a Aline, que está sempre comigo. Verdade, companheirona. Está sempre comigo, apoiando tudo que eu faço aí. Agradecer os alunos que confiam no nosso trabalho. E quero dizer que a gente está sempre buscando para dar o melhor para vocês. Maravilha, maravilha.
Gente, olha só lembrando que para o crescimento do Conexão SerraCast, para o Conexão SerraCast aí ficar grandão, é preciso que você siga Conexão Jacaraípe no Instagram, que você se inscreva no canal YouTube Conexão Jacaraípe, acione o sininho para receber todas as notificações e a gente avançar aí e ter cada dia mais condição de prestar o melhor serviço para você em comunicação, em visibilidade do que a Serra tem de melhor, né, nas vocações empreendedoras, culturais, turísticas e esportivas. É isso aí, gente. Valeu, um abraço, até a próxima quarta, próximo episódio. Um beijo no coração. Valeu. Luiz, obrigado mesmo, hein, cara. Tamo junto. Muita história boa, né? História boa. Isso é sucesso, meu irmão. Pô, que bom, cara. Que bom que você gostou. Isso. Engasguei. Engasgou? Toma água aí, Luiz. Viu? Isso é sucesso, né, Aline? Né? A gente vê as pessoas tendo uma